nos temas anteriores, né, pastor Jefferson? Hoje o tema é: você pode todas as coisas? Pois é. Tema, vamos ver o que isso significa no seu contexto espiritual, né, dentro dessa carta tão gloriosa, que é a carta aos Filipenses, né? Então, convidamos os irmãos a estarem sempre, né, participando, não só dessa, mas das demais, toda sexta-feira, né? E também, mais tarde, esse vídeo, essa live estará também no canal Pastor Jefferson Renato Ribeiro, né? Os irmãos podem compartilhar, né? E se inscrever também no canal. Sempre temos uma palavra de Deus aos corações, né? Uma palavra viva que edifica. A partir da tua casa, você pode ser ricamente abençoado pela palavra de Deus. Bem lembrado, o pastor estava esquecendo, viu? Hoje o irmão ganhou de mim. Estava esquecendo de avisar, né, nossos queridos irmãos sobre o canal. Lembrando também da página, né, do All Logos. Estejam seguindo a página no Instagram, porque em breve as lives que nós estamos fazendo aqui pela minha página pessoal, vai parar de ser feito. Nós estamos fazendo uma página no Instagram, é como se fosse uma parte, mais uma ferramenta do Ministério, juntamente com o canal do YouTube do pastor Jefferson Renato Ribeiro. E todos sejam bem-vindos, como ele falou. Depois essa live vai ser post, quem não viu desde o começo, vai ser colocado no próprio Instagram e no YouTube. Então vamos falar de Paulo, nosso grande e querido irmão, baseado no livro de Filipenses, pastor Jefferson. Qual que foi o foco principal, a mensagem, a oração de Paulo pelos Filipenses, capítulo 1, pastor Jefferson? Essa carta aos Filipenses, ela é, juntamente ali com Romanos, uma das cartas que revela o grande amor dos crentes, tanto de Roma como de Filipos. Eles tinham uma afinidade muito grande com o apóstolo Paulo, né? Tinham demonstrado um amor fraterno muito grande para com o apóstolo aos gentios, né? E a igreja em Filipos, você vai para Atos dos Apóstolos e você vai ver, ela nasce, né, nessa viagem missionária de Paulo, né? E ali ele cria, né, um vínculo muito forte com os irmãos que viram o poder de Deus na sua vida, né? Vamos lembrar do combate de Paulo ali também, né? Ali eles foram, juntamente com Silas, ele foi preso naquele episódio em que ele expulsou daquela jovem com espírito de adivinhação, né? O espírito que atormentava ela, que revelava: esses homens são homens do Deus Todo-Poderoso, né? E aquilo mexeu com Paulo e ele expulsou, e aquela jovem dava muito lucro para o seu senhor, e então ele denunciou Paulo e Silas, eles foram açoitados, né? E aquele texto conhecido dos irmãos que eles cantam em prisão ali, na prisão mais baixa, e Deus envia um grande terremoto que quebra as algemas. Ali o carcereiro, né, impactado pelo poder de Deus, depois ele se converte. A princípio ele quis se matar, Paulo disse: não faças tal. Então, a partir dessa chegada, dessa manifestação de poder, desse livramento, ali o próprio carcereiro convertido, criou-se ali também Lídia, né, que era uma comerciante daquela cidade, também já desde o início deu ouvidos à palavra de Deus, né? E ali a igreja, essa comunidade foi crescendo, né? E ela é uma igreja que comunicou com Paulo nas suas necessidades, né? Apesar de serem pobres, eles foram um dos únicos que contribuíram, que mandaram oferta para o apóstolo Paulo em suas necessidades. E nesse contexto todo, né, Paulo já inicia essa carta falando de oração, né, que ele dá graças a Deus, né, ele dá graças a Deus a estes irmãos. E a oração de Paulo, na verdade, era um grande segredo da oração de Paulo, né? A gente já falou muito de oração, né, mas quando falamos da oração do apóstolo Paulo, nós aprendemos ainda mais a comunhão tão íntima que ele tinha com Deus e que ele ensina, né,
em suas cartas essas características, né? E ele é grato a Deus e dá graças a Deus sempre que lembra desses irmãos, né? Lá no versículo 3, ali já no capítulo 1, ele, lembrando dos irmãos, ele dá graças a Deus, né? Ele é grato a Deus por essa comunidade, né? E na oração de Paulo ali, ele agradece a Deus, ele é grato a Deus pela cooperação no evangelho, né? Então, o apóstolo é agradecido a Deus pela cooperação desses irmãos de Filipos ao evangelho, né? Ele vai dizer: fostes participantes da minha graça, né? E esta graça, Paulo vai ensinar que é não só crer, mas também padecer, sofrer, saber, né? Ele mesmo disse que sabia lidar com todas as situações e circunstâncias. Mas ele é grato a Deus na sua oração pela participação, cooperação destes crentes, né, no Evangelho, né? Não é uma cooperação simplesmente em uma instituição, é uma participação, uma cooperação no Evangelho, que significa boas novas, né? Boas novas de salvação. Ele também é grato pelos crentes de Filipos serem participantes da sua graça, da graça na vida do apóstolo Paulo. Então, ele vai dizer, né, dessa ajuda, ele é grato, um dos motivos da carta, né, é a gratidão pelas ofertas enviadas por essa igreja, né, através de um cristão que nós vamos também citar, Epafrodito, né, mas vemos nesta oração de Paulo, em todas as cartas, que ele tem uma característica de ser agradecido a Deus, né? Ele não começa a sua oração, sua devoção, sem agradecer a Deus pelos seus filhos na fé, pelas igrejas que ele fundou e que ele ajudou a alimentar o rebanho de Deus com a palavra, como Éfeso, né? 3 anos naquela igreja, e os irmãos também de Éfeso criaram um grande amor pela vida do apóstolo. Os filipenses também, com o contato, né, com Paulo, criaram um grande amor. Então, Paulo tinha, assim, uma lembrança deles e, já lembrando deles, agradecia a Deus pela vida deles, né? Então, ele vai falar também do aperfeiçoamento cristão, né? Ele é grato e ele fala aos filipenses, né, para que eles continuem para o aperfeiçoamento, né, até aquele dia, né, que ele na sua jornada ele possa se gloriar de não ter corrido em vão, né? Porque não há algo tão triste para um pastor e para o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, no final das contas, não nos ver no céu, né? Então, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai se alegrar com o trabalho da sua alma ao nos ver lá, né? Então, Paulo fala sobre aperfeiçoamento até o dia de Cristo, até a volta de Jesus, né? Então, ele ora, agradece e ensina nessa oração, um diálogo com Deus, né? E ele fala que ele está orando a Deus por causa da gratidão que ele tem, pela cooperação que eles têm no Evangelho. Ele ora a Deus e agradece e roga que eles cresçam até o dia de Cristo em aperfeiçoamento, né? Ele agradece a Deus e ele é grato por eles serem participantes da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. E Paulo vai falar da graça quando ele fala, ele defende seu ministério, ele vai dizer: eu trabalhei mais do que todos, mas todavia não eu, mas Cristo em mim, né? Então, ele fala dessa participação da graça e principalmente ele ora para que o amor desses crentes de Filipos sempre seja aumentado, né? Então, quando nós vemos ele orar, o amor aumentado é uma coisa que é tão antiga dentro do cristianismo, o amor fraterno, né? O amor ágape, né? O amor de Deus por nós. Mas aonde está o amor, muitas vezes, na vida do cristão? Aonde está o amor como elemento de oração, né? Vamos pensar, estamos falando aqui do primeiro segredo daquele poder
né, de tudo poder, né? Quais as características daquele que tudo pode, né? Primeira seria uma comunhão muito íntima com Deus através da oração e através desse aprendizado que temos da vida desse grande ensinador que foi o apóstolo Paulo, né? Ao falar de cooperação no evangelho, né? Jesus, né, diz que quem não ajunta espalha, né? Então faz uma reflexão, a nossa missão como Igreja de Cristo, estamos cooperando, estamos sendo ajuda ou estamos sendo estorvo, né? Qual é o nosso papel, né? O prêmio da soberana vocação fala que Paulo tanto fala, que ele tem como objetivo, fala de um conhecer a vocação. Quantos crentes hoje podemos indagar, né, Ariels, que têm certeza da sua vocação em Cristo e estão com essa vocação dando graças a Deus por tudo que eles fazem, né? Por tudo que eles possam ser participantes na vida do próximo, né? Então esse entendimento, essa sensibilidade com o próximo, né, que nós vemos nessa comunhão que Paulo tem com os irmãos. Ele agradece a Deus, ele tem saudades, né? A carta vai explicitar a saudade de Paulo também, motivo de um grande amor, né? De um grande amor que, como um pai na fé, Paulo tinha para essa igreja. Então ele vai dizer sobre a graça aumentada, sobre o amor aumentado, né? Que traria aumento desse amor, um pleno conhecimento. Então, na sua oração, você fica admirado com o apóstolo Paulo, apesar de lermos essa carta tantas vezes, cada vez que lemos essa carta, descobrimos, parece que um novo, né? Então, ele está orando para que esse amor cresça, porque crescendo o amor, claro, a iniquidade vai ser deixada de lado. Que nós sabemos a equação, né? A matemática espiritual, amor e iniquidade. Aumenta a iniquidade, o amor diminui. Aumenta o amor, a iniquidade diminui. Então, ele vai dizer, aumentando, ele está dando graças a Deus para que esse amor seja aumentado ainda, porque isso vai trazer o quê? Pleno conhecimento de Deus, né? A própria lei, né, judaica, o cumprimento dela seria o amor. Vamos ver, então, que o amor é maior do que todas as coisas. 3 coisas nunca vão ter fim: a fé, a esperança e o amor. E o mesmo apóstolo Paulo vai ensinar isso, dizendo que o amor é maior ainda, né? Então nós vemos pleno conhecimento, o amor vai trazer pleno conhecimento, o amor vai trazer toda percepção, ciência, né? Discernimento de coisas excelentes. Quem não ama se priva desse conhecimento que vem de Deus. Quem não ama se priva desse discernimento das coisas excelentes que Deus tem para transmitir. Quem não ama se priva da sinceridade que ele possa ter no comungar com Deus de um diálogo na oração tão íntimo como tinha o apóstolo Paulo, né? Então, ele vai agradecer para que eles sejam inculpáveis diante do Senhor, com o amor aumentado, eles seriam inculpáveis também diante do Senhor, cheios de fruto de justiça, que é um atributo do crente como uma vestidura, né? Nossas vestes são o linho fino puro. A justiça é representada por umas vestes brancas de linho fino e puro. Então, você veja quantos elementos nós descobrimos nesse diálogo que Paulo está dizendo, oro por vós, né? Agradecendo, né? Dou graças a Deus por vós, por causa, quando lembro de vocês, eu lembro da cooperação, eu lembro do aperfeiçoamento que vocês têm ainda pela frente, eu lembro de que vocês participam da minha graça, eu lembro que o amor de vocês está crescente, né? A fé de vocês é conhecida, né? Então isso traz lições muito importantes para a vida da igreja, ainda hoje. Pastor Jefferson, baseado ainda nisso, nesse último tópico, por enquanto, que o irmão comentou, que ele quer que o amor aumente. Nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, Pastor Jefferson, se prega muita coisa, mas menos o amor. Mas não o amor de Deus para com o ser humano. Isso já está claro, já tem sido pregado muito até. Mas eu falo do amor do ser humano para com Deus, né? E
E baseado no que estamos vivendo hoje, parece que o ser humano, o homem, ele que quer ser servido. Não é ele que quer servir a Deus. O que precisaria ser feito, Pastor Jefferson? O que traria o retorno do primeiro amor, o aumento do amor nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo, Pastor Jefferson? Você falando de primeiro amor, Ariel, eu lembro da carta de Cristo, aí agora é a carta de Cristo Jesus, né, às igrejas da Ásia, né? Esse Cristo que Paulo amava, que tinha como objetivo sempre na sua vida, né? Então, quando Cristo fala à igreja de Éfeso em Apocalipse, uma igreja que o apóstolo Paulo pastoreou por 3 anos, cerca de 3 anos em seu ministério, né? Uma igreja da palavra, né? A igreja que colocava em teste, né, os falsos profetas, uma igreja que tinha discernimento espiritual, mas que com o passar do tempo perdeu esse primeiro amor, né? Perdeu aquela chama que nós provamos sempre na conversão, né? E ali naquela novidade de vida, um desejo muito grande pelas coisas de Deus. Parece que com o passar do tempo vai dando uma mornidão, o perigo da mornidão, né? Que é hoje a igreja de Laodiceia, a igreja da era final, é baseada na mornidão espiritual a ponto de Jesus mesmo dizer para ela que estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque quem dera fosse quente, ou quem dera fosse fria, né? Mas porque não é nem quente e nem fria, estou a ponto de vomitar. Cristianismo não tem meio termo. Então, nós vemos que essa consequência da mornidão, né, de falar do amor, mas não praticar, é a mornidão espiritual, e Deus avisa a igreja, né, tanto de Laodiceia, que representa a era final, a era que vivemos, quanto a igreja de Éfeso, como um aprendizado, que ela deveria voltar ao primeiro amor, né? Senão Cristo viria, né, e traria a sua justiça, né, sobre esses crentes. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição, né? O amor, ele cobre multidão de pecados. O amor está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, não tem como imaginar um crente, um cristão, não ter o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Veja que a terceira pessoa da Trindade comunica esse amor. Então, a tua pergunta é respondida, Arielso, com um desprezo. O esfriamento tem como significado um desprezo à comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus. As cartas, em todas as igrejas no Apocalipse, Jesus vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ele está dizendo o quê? O Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo é que vai acender a chama desse amor. Então, esse desprezo ao contexto espiritual, esse desprezo à leitura da palavra de Deus. Hoje não se leva mais Bíblia às igrejas, se leva tablet. E é claro que o ser humano com tablet, ele vai estar fuçando tudo, menos a palavra de Deus. Isso é uma estratégia até de Satanás para tirar o cristão do foco, com a tecnologia, né? Então, é muito sério, né? É muito sério, e a resposta à tua pergunta, sem dúvida, é o desprezo, né? É o entristecer, é o crente entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia avisa: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados. Então, esse esfriamento, tanto naquela época quanto hoje, ainda mais, na era Laodiceia, é um não ouvir aquela recomendação de Cristo, que é o último aviso de Cristo, né? Veja a importância. O último aviso de Cristo à igreja é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o Espírito Santo coopera com a palavra.
Então significa que os crentes não estão lendo a palavra, não estão dando tempo à palavra para ouvir e aprender, para meditar na palavra e acender a chama, né? Então a Bíblia vai dizer, quando eu medito, acende a chama, porque quando eu estou meditando, eu não estou só lendo. Eu parei em um versículo, né, Arielson? E ali aquilo me fez ficar fascinado e eu quero descobrir o profundo daquele versículo. Aí acende a chama, né? Então, acende a chama desse amor, porque o Espírito Santo coopera com a palavra em seu ministério terreno, glorificando a Cristo. Amém. Amém. E tudo baseado naquele versículo, né, pastor? Os adoradores que o buscam em espírito e em verdade, com muito temor, não é mesmo, pastor? Sem dúvida, Arielson. Hoje, quando Cristo fala isso à mulher samaritana, ele está dizendo um grande segredo. Ele está dizendo que a essência de Deus. Deus é Espírito. E ali Jesus ensina e ele quebra as barreiras de templo, de lugar, de povos, né? Ele quebra as barreiras e ele diz que o Pai procurará tais adoradores, né? Não é nem o crente procurando, é Deus procurando, tamanha a raridade do adorar em espírito e em verdade. Verdade, pastor. E qual que era o objetivo de Paulo em escrevendo a carta aos Filipenses, pastor Jarvis, baseado na sua ardente expectativa? E por que acontece? No dia a dia, seja no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, cada um tem o seu trabalho. Com certeza, tem momentos que a gente tem uma expectativa, sei, às vezes é uma promoção, às vezes estamos esperando alguma resposta, aquela resposta dada que estamos aguardando. E qual que era a ardente expectativa de Paulo, que ele tinha com toda a sua vida, com todo o seu amor, e ele tenta passar isso para os irmãos e para a igreja? Ardente a expectativa de Paulo nesse primeiro capítulo, versículo 20 e 21, e essa ardente expectativa faz parte do crente, né, que pode todas as coisas em Cristo Jesus, né? Primeiro nós vimos uma oração que move o coração de Deus. Quando Paulo falava, o coração de Deus se movia, o braço de Deus se estendia para ele, né? Ele dependia da graça de Deus, né? E quando ele fala de expectativa que ele tem, a minha ardente expectativa é que Cristo seja engrandecido, né, no seu próprio corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então, a grande expectativa de Paulo é que, estando vivo, e aí nesse contexto ele vai dizer, né, não vivo mais eu, né, pois para mim o viver é Cristo, né, melhor dito. Pois ele disse também, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um segredo semelhante aqui a esse versículo 21 que diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele vivia nessas duas expectativas, Arielson. Ele sabia que ele já estava sendo oferecido por sacrifício, né, de cheiro suave a Deus, né? Ele sabia que a hora da sua partida estava começando a ficar mais próxima, né? Ele sentia isso. Mas ele vai dizer que a sua ardente expectativa de um encontro com Cristo, seja pela vida, seja no seu corpo pela vida ou pela morte, né? Na vida ele já tinha essa comunhão fantástica com o Senhor Jesus Cristo. A conversão de Paulo vai demonstrar, né, uma forma ímpar pela qual Cristo chama o apóstolo, né? Ele era Saulo, Saulo significa exaltado, ele era de Tarso, uma região da Ásia, onde hoje é a Turquia, né? E ele era perseguidor, ele foi doutor da lei, né, aos pés de Gamaliel, ele era zeloso do judaísmo a ponto de, antes de sua conversão, ele perseguiu os cristãos e consentiu com a morte de Estevão, ele segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Então, o apóstolo a caminho, o Saulo a caminho de Damasco, cai do cavalo literalmente. Cristo aparece como uma grande luz
cega o apóstolo para que ele possa ver. Num paradoxo, ele cai do cavalo para verdadeiramente se levantar e ele fica cego para verdadeiramente ver. Né? A caminho de Damasco ele tem essa experiência e depois que ele conhece Jesus Cristo, né, que ele tem a cura dos olhos, né, então ele vai e ele entende a missão de ser um chamado, do que é um chamado de Cristo, e Jesus vai dizer, ele é um vaso escolhido e ele muito terá que sofrer por amor de mim. Né? Então ele foi escolhido a dedo por Deus, né? E ele vai dizer também, estive com Pedro, estive com João, estive com Tiago, os pilares da igreja, eles não me falaram nada. Quem me comunicou foi o próprio Cristo Jesus. Né? Então, esse homem, ele tem uma experiência única de conversão. Jesus aparece no caminho a Damasco, quando ele vai para perseguir cristãos, né? E ele se converte. Né? Então, ele passa a exercer, então, um papel fundamental com os anos passando e ele já ganhando a confiança dos irmãos. Ele escreve as cartas, né? E ele escreve esta carta na prisão em Roma, né? Na primeira prisão em Roma. Né? Ele estava preso, né? Mas a palavra não estava presa. A palavra não estava presa. Então, ele ganha quase toda, né? Evangeliza quase toda a guarda pretoriana, que era uma guarda de elite, né? Era um comando da elite do exército romano, né? Eles ficavam algemados ao apóstolo no palácio. E a cada turno de 6 horas, um soldado novo chegava. Então, 4 soldados por dia se juntavam à mesma algema com o apóstolo. E pense você, né, Ari? O que era para esse soldado ser algemado com o apóstolo Paulo? Né? Eu posso imaginar o quão quebrantado eles podiam sair dessa. Esses homens que eram a elite, frios para matar, eles matavam os inimigos dos imperadores. Eles chegaram a ser uma corporação que chegou até a ser uma ameaça, por isso eles recebiam prêmios, eles eram, né, recompensados pelos ditadores, pelos imperadores, para que não houvesse uma rebelião, porque essa guarda chegou a ter 16 mil soldados e ela era tão poderosa, humanamente falando, em armas, em manuseio, só os melhores faziam parte da guarda pretoriana, que eles passaram a ser até uma ameaça para o imperador. E realmente, nos complô da história romana, Calígula foi morto pela guarda pretoriana. Né? Então, os interesses políticos também passaram, né? Não diferente de hoje. Né? Então, vemos que Paulo, com tudo isso, com todos os sofrimentos que ele tem uma ardente expectativa. Né? Ele não perde uma expectativa. Nós, às vezes, somos muito falhos, né, em expectativa. O ser humano em si ele é mais tendencioso a ter uma expectativa negativa do que uma positiva. Mas Paulo, ele vai falar das coisas superiores. Né? E ele quer que a sua vida, né, que Cristo seja engrandecido. Essa é a grande expectativa do apóstolo Paulo. Cristo seja engrandecido pelo seu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ele chega a ter aquela dúvida do cristão fiel, né? Não sei se quero ir para o encontro com Cristo ou se comungar mais um pouco da graça de Deus na vida dos irmãos, né? Estar com Cristo é melhor, mas julgo que por amor de vós devo permanecer mais um pouco para que a graça de Deus seja comunicada um pouco mais em vossas vidas, né? Então, esta é a ardente expectativa. Cristo engrandecido em sua vida, quer em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Muito bom, pastor. E que nem o amado irmão acabou de comentar, né? Mesmo em uma prisão fria e escura, ele reconheceu que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. E hoje nós temos que tomar cuidado, nos dias de hoje, né, pastor? Ultimamente, logo no início, alguns vão querer ensinar a viver por lucro e só após a morte que querem saber de Cristo, né, pastor? Sem dúvida, Ari. É do apóstolo Paulo, né? A palavra do contraste, né?
que essa expectativa traz, né? Você falando em expectativa, você vai lembrar da expectativa do ímpio. Daí você lembra da carta aos Hebreus, né, Arielson? Para aquele que vem para Cristo, para aquele que vem para Cristo e julga indigno o sangue da aliança e volta à vida pregressa de pecado, de convivência contínua com o pecado, a Bíblia, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer que não resta mais sacrifício, mas uma certa expectação de fogo. Veja a diferença da expectativa de Paulo. Uma expectação de fogo que há de consumir, que há de destruir, né? Então, a pessoa que vem para Cristo e sai do caminho e tem por desprezo o sangue da aliança, não vai restar mais uma grande expectativa, senão de destruição. Mas da tua pergunta, dentro do Evangelho, ele vai dizer não pregar, né? Não pregar a Cristo por contenda, por contenção, né? Por torpe ganância, como hoje nós vemos, né? Porque muitos, além da contenda no vínculo da igreja, né? E isso acontecia também em Corinto, né? O pessoal fala muito igreja primitiva, mas a igreja primitiva tinha também seus problemas, né? Em Corinto, nós vamos ver que havia filho que possuía a mulher do seu próprio pai. A ceia em Corinto era uma bagunça, né? Então, precisava o apóstolo sempre estar dando admoestações fortes e pesadas, né? Os Gálatas foram repreendidos, né? Pelo tempo decorrido, ó insensatos Gálatas, pelo tempo decorrido vocês deviam ser mestres, mas é preciso que eu retome ao leite, né, as coisas básicas ainda, e pelo tempo que passou vocês deviam ser mestres. Então, Paulo tinha esse contato, sabia dos problemas da igreja, e ele detectou sim os falsos irmãos, falsos obreiros, e ele vai dizer, né, que estes trazem uma condenação, mas os fiéis uma salvação, né? Mas ele ainda dá graças a Deus que mesmo estes que pregam Cristo por contenda, né, pregam Cristo por torpe ganância, ele ainda dá graças a Deus que o nome de Cristo de alguma forma está sendo anunciado, né? Isso naquele tempo, mas hoje nós podemos dizer que Cristo está totalmente fora da igreja. A coisa piorou de tal forma que na carta a Laodiceia, Jesus vai dizer que está à porta e bate. Ele está de fora dessa atual era da igreja que representa Laodiceia. Cristo está de fora, né? E o pessoal que fica reclamando de pessoas que deixaram o templo físico não lembram que Cristo deixou, né? Foi deixado de fora do templo espiritual que é o crente. Então esse crente que não deixa Cristo entrar no seu templo, que é seu corpo, fica criticando o crente que saiu do templo físico, mas tem Cristo no seu templo espiritual. É verdade. Entende? Então, eles criticam de forma hipócrita, porque eles estão dentro de um templo físico e Cristo está fora dos seus corações, muitas vezes. E criticam aqueles que estão em sua casa, cultuando a Deus, com Cristo não só na sua casa, mas em seus corações, né? Então é algo paradoxal, né? Onde a hipocrisia se revela pela ganância, né? E hoje, por torpe ganância, nós vemos pastores destituídos de expectativa de vida eterna. Isso é muito, muito sério, porque nós estamos falando de líderes que perderam toda a noção de temor do Senhor. Olhamos para a história de igrejas tradicionais, olhamos para suas convenções, e daí lembramos de Jesus quando ele falou da sinagoga de Satanás. Não é mera coincidência, qualquer coisa parecida, né? Então, é muito sério o momento que vivemos, né? Deus vai olhar para os fiéis da terra,
né? Mesmo como no tempo de Elias, né? 7.000 não se dobraram a Baal. É para um remanescente fiel, sem dúvida alguma, né? E essa pergunta tua sobre o que acontece hoje, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo já tinha falado, ele falou: temo que depois da minha partida, lobos devoradores se apossem do rebanho de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Lobos devoradores comendo a gordura das ovelhas, e essas ovelhas sem palavra de Deus, sem discernimento, sem crescimento no amor, como nós falamos aqui, que vai dar percepção, discernimento das coisas excelentes, eles viram presa fácil na mão desses lobos, porque mal leem, mal retém a própria palavra de Deus. Verdade. Verdade, pastor. Na palavra fala, né? O meu povo se perde ou se perece por falta de conhecimento, né? Por falta de correr atrás, pesquisar e aprender e ensinar as coisas celestiais para aquelas pessoas também, porque o aprendizado sempre é buscar e aprendendo um com os outros, né, querido irmão? E ainda, pastor, sobre Filipenses 1:27, o portar-se dignamente de Paulo. Qual que era o ânimo para vencer pela fé? Uma palavrinha pequena, mas tão importante e tão forte, né, pastor? Hoje, como podemos nos fortalecer pela nossa fé nesses tempos de hoje que o cristianismo, a palavra de Deus tem sido tão banalizado nos tempos de hoje, pastor? Se portar dignamente, que é uma marca de quem pode todas as coisas, quem pode todas as coisas vai saber também portar-se dignamente em qualquer circunstância. Lembrando que ele é um cristão, né? Então, Paulo vai estar avisando, ó, vocês vão ter resistência, vocês vão ter oposição. Veja bem, vocês vão ter um chamado para crer, mas para também sofrer por amor a Cristo. Então, quantas pessoas, Arielson e amados, que na primeira luta abandonam a fé, né? E falam, não é o que eu pensava, né? Não é o que eu esperava, né? Onde está Deus, né? Que não me atende. Então, eles esquecem que nós somos chamados não somente para crer, mas também para sofrer por amor a Cristo. Agora, esse sofrer é por amor a Cristo. Não é aquele sofrer quando eu busco um problema de uma má escolha, de um mau procedimento na minha vida, seja em negócios, seja em relacionamento, e eu trago sofrimento para mim. Não é esse sofrer, mas é o sofrer por estar fazendo a vontade de Deus. Todos que estão no centro da vontade de Deus vão ter uma oposição no sistema espiritual, nas hostes potestades, vão se levantar contra tal pessoa, porque estamos atacando na esfera espiritual. O crente genuíno e verdadeiro, ele sabe que a sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os espíritos nas regiões celestiais, né, os poderes tenebrosos de Satanás. Nós temos consciência desse mundo espiritual que faz oposição ao crescimento da igreja, ao aperfeiçoamento do cristão, né? E há um aperfeiçoamento, sim, mas o pessoal entende aperfeiçoamento como não pecar. Não existe isso, nós somos pecadores. O aperfeiçoamento dentro da Bíblia é aquele, primeiro, o homem que sabe dominar a sua língua, ele é perfeito. É o homem que sabe dominar a sua língua, porque a língua dos menores dos membros, ela lança todo o corpo no inferno. Que te será acrescentado, ó língua enganadora? Brasas vivas de zimbro, né? Imagine esse castigo no inferno. A língua é o órgão mais sensível. Imagine ela ser castigada com o fogo, né? O inferno vai ser isso, né? Então, nós olhamos para esse portar dignamente e entendemos que esse sofrimento é a oposição do reino das trevas. Então eu não posso me escandalizar nesse sofrimento,
que vem da parte espiritual e que eu preciso, como cristão, combater. Então, ele vai avisar os irmãos de Filipos que, ó, vocês terão resistência, como eu tenho, né? Resistência de falsos irmãos, resistência dos judaizantes, resistência de bandidos assoladores, né? Ele chega a falar de bestas feras, seres humanos terríveis, né? Então, é essa preparação de ensino que Paulo dá à igreja de Filipos, né? Então, hoje tão necessário não os pastores desse evangelho fácil, né, de hoje, eles só preparam as pessoas para triunfo. E esses crentes mimados só querem triunfo. E quando eles batem com a primeira luta, eles abandonam a fé, porque não foi lhes falado dessa parte no reino espiritual, a qual faz oposição ao crente fiel, ao cristão de verdade. Então, em meio à resistência, eu tenho que me portar dignamente. Eu não posso me escandalizar, né? Então, as pessoas, você pode notar que as pessoas culpam Deus por tragédias. Outro dia eu vi uma mãe dizendo: Deus me abandonou porque ela perdeu seu filho na piscina da própria casa. Ou seja, não cuidou da criança, não fez a sua parte, e daí fala: Deus me abandonou, né? Outro casal chegou para o pastor e disse: perdi meu filho, né? Onde estava Deus, pastor? O pastor olhou serenamente para aquele casal e disse: Deus estava no mesmo lugar quando viu seu filho unigênito, Jesus Cristo, morrer no Calvário por amor de nós. Então, as pessoas não querem ter responsabilidade na parte mais importante da vida, que é a fé, que é o suporte espiritual que dá-nos condição de relacionamento com Deus, né? De ter essa importância, essa gratidão que o apóstolo tem, esse portar dignamente, né, diante deste mundo tenebroso, como assim foi o porte do apóstolo Paulo, né? Foi irrepreensível, um homem irrepreensível no seu tempo, né? Então, ele fala desse ânimo, e ânimo vem de alma, né? A raiz da palavra está ligada à alma. Então, na minha alma, que é a sede da minha personalidade, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, e esse viver é pelo unigênito Filho de Deus. Então, eu tenho que saber que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse portar, que faz parte do crente que pode todas as coisas, né? E esse pode todas as coisas não é conquista, como alguns entendem, né, Ari? Infelizmente, alguns vão olhar para esse versículo bíblico e vão dizer: posso todas as coisas, vão encher o peito para falar, posso todas as coisas, naquele que... mas estão pensando só em bens materiais. Esse pode todas as coisas é saber sofrer glorificando a Deus também. Verdade, pastor. E ainda vencendo pela fé, é difícil, né, pastor Jefferson? Uma pessoa vencendo pela fé, que não tem uma leitura bíblica, aprendendo de Deus, não tem como vencer pela fé uma vida de oração, não tem como vencer pela fé, né, pai? Pastor, fugindo do pecado, não tem como vencer pela fé, pastor, se uma vida de consagração e santificação, não é mesmo, pastor? Tudo isso é um conjunto para que se consiga vencer em Cristo Jesus, não é mesmo? Sem dúvida. É um apego à palavra de Deus, né? Porque como que a fé é gerada? Pelo ouvir da palavra, né? E a palavra de Deus gera fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, né? Então, que mundo é esse que a Bíblia está falando que a vitória vence? Que a chave é a fé? É o mundo de pecado, não é o mundo que Deus criou, que é maravilhoso e que podemos usufruir das maravilhas da natureza, mas o mundo sobre a égide de Satanás, que é um tirano, né, que fomenta o pecado, que tenta fazer o pecado agora, mais recentemente, por força de lei, né, fomentar o pecado até por força de lei em algumas nações, né? Então, dessa luta que estamos falando que devemos estar atentos, né? Então, esse ânimo para vencer pela fé, fé é certeza, né?
Fé não é dúvida. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho que vencer pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o lema da reforma, né? O justo viverá pela fé. Martinho Lutero, quando estava em Roma, pagando penitências na escadaria da Catedral de Roma, ele que se afileirava, né, para ter o acesso à palavra de Deus que estava acorrentada. Havia uma grande Bíblia no convento de Lutero e tinha que se agendar para chegar lá e poder ler a Bíblia. E quando ele leu exatamente esse texto: o justo viverá pela fé. E ele ficou com aquilo no seu subconsciente. E quando ele vai pedir esmolas em Roma, né, ele, para os pobres, né, ele está de joelhos subindo uma escada e no seu espírito vem a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Então ele se levanta dali para revolucionar o seu mundo, o mundo cristão, né? E aí veio a reforma, né? Então, o justo viverá pela fé, não importa a circunstância. E se ele voltar atrás, o meu coração, diz Deus, não se agradará dele, né? Então, viver da fé aqui não é ter um salário de igreja, como muitos pensam. Há uma distorção tão grande por causa do vil metal que muitos usam esse viver pela fé para justificar que ele abandonou tudo. Ele abandonou o emprego, ele abandonou a garantia do sustento e disse para o seu pastor: pastor, agora eu vou viver pela fé. Vou sair pelo mundo numa Kombi evangelizando. É claro que quebrou a cara, né? Ele vai querer ser um peso para as igrejas? Paulo mesmo diz: nunca fui um peso, nunca pedi salário, né? Fiz voluntariamente, né? Falava fortemente isso. Nunca fui peso para a Igreja de Cristo, né? Então muitos são um peso, né? Muitos são um peso tamanho que a igreja tem que pagar até a morte de um pastor, um salário de 30, 40 mil, como eu tenho ciência que existe aqui no Paraná, para que o cidadão viva regaladamente. E muitos desses são corruptos. Muitos desses foram já destituídos, mas estão protegidos pela sinagoga de Satanás, que são as convenções, né? Então, esse portar dignamente fala muito, e fala pela uma fé que vence o mundo, né? E essa fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê, né? Então eu preciso crer. A própria ciência, Arielson e amados, a própria ciência, a neurociência, está descobrindo que é preciso crer para ver. Verdade, pastor. Agora, sobre essas pessoas que dizem pastores, mas na verdade são lobos, né? Que usam a igreja, usaram irmãozinhos para se sobressair e eles se vangloriarem e não fazendo a obra de Deus, mas eles se satisfazerem com recursos que, em vez da obra, para a obra de Deus, fizeram para eles mesmos. Um dia a conta chega, né, pastor? Um dia a conta chega. Já é totalmente ao contrário do que nós vamos falar aqui agora sobre o sentimento de Paulo em Filipenses 2,5, né, pastor? Que a sua postura era de humildade. Em sua carta à igreja de Filipos, Paulo exorta os seguidores de Cristo a serem humildes e terem a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, como um servo humilde, submisso, sereno, gentil. Totalmente ao contrário dessas pessoas que estão fazendo e que um dia a conta vai chegar, pastor Jefferson. Sem dúvida. O apóstolo Paulo, ele vai condenar, ele vai avisar os irmãos de Filipos, né, de Filipos, a tomarem cuidado com os lobos, com os devoradores, com o egoísmo, né, que é na expressão que não há quem busque o que é de Cristo, mas as coisas que são de si mesmo. É uma das maiores características de alguns líderes que têm usado, né, da obra de Deus para enriquecer, né? Então, ele vai dizer que
isso é buscar as coisas para si mesmo e não as coisas de Cristo, né? Mas esse sentimento de esvaziamento, ele tem, claro, em Cristo o exemplo maior, na kenosis, né? O termo para esvaziamento é kenosis no original, e ele vai dizer que Cristo, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, mas se esvaziou a si mesmo, e sendo achado na forma de homem, né, se fez servo. O grande problema hoje é que esses líderes, eles não se veem como servos de Deus mais, mas eles querem ser servidos pelo rebanho. Eles querem os melhores carros, eles querem fortuna, eles querem dizimistas após dizimistas, né? Eles querem uma arrecadação. O que determina para eles que um obreiro é bom é o quanto esse obreiro tem a capacidade de arrecadar em sua igreja, né? Então, eu fiz parte de uma denominação que, numa dada reunião de obreiros, né, eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui para ouvir tamanha besteira. O pastor presidente avisava os obreiros que cuidavam de congregação que se caísse a arrecadação, a comitiva de pastores, daí ele falou o nome dos que faziam parte da comitiva, pastor fulano, ciclano e beltrano, chegarão nesta igreja sem prévio aviso e destituirão esse pastor, sumariamente. Não importa se esse pastor é amado por essa congregação, não importa se ele é um homem de Deus, mas se cair a receita, vocês já estão avisados. Isso é tirania de um tirano pastor. Então, é muito sério, né? Esse sentimento que havia em Paulo, ele tenta passar para os crentes, né? O sentimento que Paulo tinha também. Porque ele fala, ó, eu poderia me gloriar na carne. Estudei aos pés do doutor Gamaliel, judeu zeloso, doutor na lei, cidadão romano, né? Poderia, sim, me gloriar, mas considerei perda. Em outras palavras, ele vai dizer, considerei esterco para ganhar Cristo. Então não adianta toda a tua formação, daí você vai olhar para alguns pastores que fazem questão de pôr um anel de 5 quilos no dedo para dizer que eles são bacharel, doutor em teologia, né? Vão colocar terno prateado nos congressos, quase um ser interplanetário, né? Para dizer que são o foco, são o centro, mas com o coração vazio, torpe ganância, né? Vão exigir hotel 5 estrelas, vão fazer exigências e vão ser um peso para a obra, para a Igreja de Cristo, né? Mas aqueles que são nécios vão pagar esses. Vão pagar. Vão ainda alimentar esses lobos. Os nécios vão apoiar o pecado. Esse que é o mais triste, né? Vão abraçar o pecador e vão dizer, não, nós vamos te acolher, né? Então esse é o mais triste, né? E Deus vai cobrar. Não só do que pratica é digno de morte, mas quem consente no pecado também é digno de morte, né? Então, o sentimento de Paulo é aquele esvaziamento, né? Que Jesus não teve por usurpação, né? Mas se esvaziou para morrer por nós, né? Então, ele foi achado na forma de servo. O sentimento de Paulo é esse, eu sou um servo, estou aqui para servir. Há um adágio popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Verdade. O cristianismo é bem isso. Porque quem não servir a Cristo, quem não dá glória a Deus, no fim vai morrer. Vai encontrar a morte eterna, né? Então, os que se humilham que Deus exalta. O orgulho vai sempre preceder uma queda, né? Então, ele vai falar desse mesmo amor, esse sentimento traz também um mesmo amor, né? Um mesmo ânimo. A alma deles era uma só, né? Então,
é esse sentimento que houve em Cristo. Paulo procura, através da sua vida também, ter esse sentimento, né? E, tipo, sem murmuração, né? Ele vai dizer, né? Fazei as coisas sem murmuração, porque a murmuração é como duvidar do poder de Deus. A pessoa que murmura é aquele cochicho na mente que ela faz consigo mesmo, quando ouve uma palavra, ela murmura. É como ela se dissesse, duvido de ti, ó Deus. Né? Pecado da murmuração que está em corações carnais, né? Então, esse sentimento precisa, né? E ele vai citar Jesus Cristo como grande exemplo. É verdade. Baseado nesse comentário que você falando, né? Me lembrei de uma frase, não quero fazer propaganda de filme aqui, mas é que eu lembrei dessa frase, né? Tem pessoas que gostam de assistir filmes, mas às vezes eu vejo um filme e aí, dependendo de uma frase que às vezes me impacta, o filme inteiro o filme pode ser ruim, mas às vezes uma frase bem falada, você faz uma cena e você até, às vezes tem um tema de mensagem, né? Que a frase foi o seguinte, e até tem tudo a ver com a vida do apóstolo Paulo, que é a frase do filme do Rambo 4, que ele tem uma missão de salvar uns missionários lá no meio da guerra, que uma frase dele foi o seguinte, viver por nada ou morrer por alguma coisa. Quantas pessoas, né, Gerson, estão passando pela vida sem sentido, um vazio, conhece a palavra, mas não vive a palavra. Pensa que conhece o Salvador, mas não conhece o Salvador. Uma vida ingrata, uma vida sem sentido, e está passando a vida e por nada. Mas diferente daquelas pessoas que levam a palavra em consideração aos seus corações e sabem o verdadeiro sentido da pregação da palavra de Jesus. E continuando então, Jefferson, Paulo, ele considerava duas pessoas como filhos da fé. Quem que eram essas pessoas, pastor Jefferson? Paulo tinha que, dentro do contexto de Filipenses, ele vai falar de Timóteo e de Epafrodito. Timóteo, ele vai dizer assim, ele vai mandar Timóteo, o grande desejo é do próprio Paulo ir para Filipos e rever, né? Ele expressa isso na carta, fica muito claro o desejo dele ir ver os irmãos pessoalmente. Mas ele vai mandar Timóteo também, se ele não puder ir, né? E ele vai dizer de Timóteo, ninguém tem igual sentimento que cuide muito bem do vosso estado, que é buscar a Deus, buscar o que é seu, e buscar as coisas que são de Cristo, né? Do que Timóteo, né? O jovem pastor que aprendeu com Paulo, filho na fé, Paulo considerava Timóteo seu filho na fé. Ele vai exortar o próprio Timóteo, persista em ler, né? Ele vai dizer, persista em ler, Timóteo, né? Para teu crescimento, né? E aí entramos numa problemática no meio evangélico, e não só evangélico, mas do Brasil. O brasileiro é um povo que pouco lê. E quem pouco lê, mal pensa, mal raciocina e perde muita coisa. E imagina, então, não ler a palavra de Deus, né? Então, ele vai falar muito bem de Timóteo e ele vai lembrar do chamado. Lembra do teu chamado. Foi feito por imposição de mãos dos anciãos. Lembra da fé não fingida que habitou em tua avó Loide e habita em ti também. Então, ele conhecia muito bem Timóteo e confiava nesse jovem pastor. E a ninguém tenho, né, igual sentimento que ele tinha por Timóteo. Você é o homem preparado por Deus, o homem de Deus, homem de lágrimas. Características de Timóteo lá na carta, nas falas de Paulo, é que ele é um homem de Deus. Ele vai dizer, ninguém te despreze, ó Timóteo. Lembra do teu chamado, né? E lembra da fé não fingida que você herdou também da tua avó, né? Então, que te ensinou os caminhos de Deus, né? Então, isso é muito importante na vida do homem de Deus, um homem de lágrimas. Ele vai acrescentar que Timóteo é um homem quebrantado, né? E essa é a grande falta nos púlpitos das igrejas. Homens quebrantados. Se você pertence a uma igreja e teu pastor não chora, algo está errado. Porque é impossível você portar a palavra de Deus e você não ser quebrantado. Ou ele dominou só a técnica,
ou ele é insensível, ou as duas coisas, algo está errado. O portador da palavra que não tem lágrimas nos olhos, que não tem amor às almas que perecem, que não tem amor pelo seu próprio rebanho, porque se você chega na presença de Deus, diante do trono da graça, quem somos nós para ficarmos num orgulho, para ficarmos achando que o ambiente é qualquer ambiente, para não sentirmos o Espírito Santo de Deus nos comunicar as coisas excelentes de Deus? Algo está errado com esse cristianismo que não se quebranta, né? Eu não aceito um cristianismo não quebrantado, né? Então, é muito importante, Ari e amados, que esses filhos na fé do apóstolo, nós aprendemos. E você vai ver uma qualidade tremenda, não é só na igreja de Filipos, né? Ele vai falar de Roma também. Há uma qualidade dos crentes de Roma também fantástica. Eu poderia usar alguns conceitos do apóstolo Paulo para os crentes de Roma também. Por exemplo, Romanos 16 é o capítulo do que é um cristão bem conceituado na visão de Paulo. Ele vai usar termos como, para Priscila e para Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, né? Ele vai falar ainda, a igreja que está em sua casa, né? A Epeneto, meu amado. Ele vai chamar o cristão Epeneto, meu amado. Primícias da Acaia, né? Ele vai saudar a Maria, trabalhou muito por nós. Trabalhou muito por nós, né? Ele vai dizer ainda de Andrônico e Júnias, meus parentes de Paulo, meus companheiros na prisão, né? Ele vai falar de um tal de Amplias, meu amado no Senhor. Ele vai falar de Urbano, nosso cooperador em Cristo. Ele vai falar mais ainda de Apeles, aprovado em Cristo. Ele vai falar de Trifena e Trifosa, né? O que ele vai dizer? Os quais trabalham no Senhor. Ele vai saudar a Rufo, eleito no Senhor, né? Ele vai dizer mais, todos os santos, né? Ele vai chamar os irmãos de santos. Saudai uns aos outros, né? Então, a vossa obediência é conhecida, a característica dos filhos de Paulo ainda em Romanos. Então, aqui ele vai citar Timóteo e Epafrodito. Ele vai dizer, recebei-o em honra. Ele foi o portador da carta. E quando ele levava as ofertas para Paulo, ele quase morreu no caminho de Filipos até Roma. Ele quase morreu, ele esteve perto da morte. E ele vai receber uma palavra no testemunho do apóstolo Paulo. Graças a Deus, Deus livrou a Epafrodito, para que não me acrescentasse tristeza sobre tristeza, né? Então, recebei-o em honra, né? Então, os filhos na fé do apóstolo eram crentes, realmente, a maioria eram crentes com uma fibra que agradava a Deus. É claro que a sua maior dor foi aqueles em quem Cristo não nasceu. É verdade. Pastor, na continuidade ainda falando da motivação de Paulo, em Filipenses 3:1 e Filipenses 3:12, fazer duas perguntas em uma. A alegria de Paulo, regozijai-vos no Senhor. Como era isso? E já aproveitando, falando sobre o alvo de Paulo. A alegria de Paulo e o alvo de Paulo, pastor. A alegria nessa carta é evidenciada pela expressão regozijai-vos, repetida várias vezes. Regozijai. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ele vai dizer isso lembrando de tudo que ele já citou, né? Lembrando que esses crentes tinham que se portar dignamente, lembrando que esses crentes tinham que ter esse sentimento de Cristo, lembrando desses crentes que na sua oração, como nós vimos, eles eram crentes que cooperavam com o Evangelho, eles eram crentes que estavam crescendo em perfeição, eles eram participantes da graça, né? Eles tinham o aumento do amor que trazia pleno conhecimento das coisas e percepção das coisas excelentes. Então, por tudo isso que nós temos dito aqui nesse resumo da carta, ele vai dizer, alegrai-vos,
regozijai-vos. Outra vez vos digo, retenham a palavra de Deus, né? Estejam com esse mesmo sentimento. Então, por tudo isso, né, alegrai-vos comigo, por tudo isso mesmo. Então, essa alegria que ele vai desvendando a cada texto da carta, ao desenvolver da carta, ele vai citar também que em Filipenses 4, ele vai citar os irmãos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então não tem alegria maior, o próprio Cristo enfatizou isso aos discípulos. Não se alegre porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Depois de todas essas características e citar que os nomes desses irmãos estavam escritos no livro da vida, ele diz, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, a alegria, ela traz as coisas boas. Um coração alegre é a formosura, né? O coração alegre alegra a face da pessoa, né? Então, nós precisamos ter uma vida de alegria, mesmo em dificuldades. A alegria do Senhor vai ser uma força, né? A alegria pela salvação. Davi, quando perdeu essa alegria, no Salmo 51, ele fica desesperado e ele vai clamar, não tires de mim o teu espírito, não tires de mim a alegria da salvação que ele tinha perdido porque ele estava ocultando o pecado. Mas quando ele confessa, então ele diz, meus ossos estavam como apodrecendo, mas clamei ao Senhor, né? Guia-me com o espírito voluntário, não tires de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da salvação. Então essa alegria, ela é no ápice, a ciência, consciência de que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém, pastor. Uma frase dele que emociona quando ele diz isso aqui, né, pastor Jorge? Prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo significa continuar fielmente no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna com nosso Salvador, nosso Pai Celestial. Dou uma ênfase aqui no caminho estreito e apertado, porque o que está sendo pregado parece que não é isso, pastor Jorge. Hoje é uma facilidade, né? Evangelho light, sem compromisso com o Calvário, com a palavra, com o Espírito Santo de Deus. Mas o alvo de Paulo, ele vai ser muito explícito, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Então, o crente que pode todas as coisas, ele vai se portar dignamente, ele vai ter o mesmo sentimento de Cristo, ele vai ter alegria nos seus filhos na fé que ele conquistou para o reino de Deus, ele vai ter esse regozijar-se, né? Sempre no Senhor, mas ele tem um objetivo, ele não corre como que dando socos no ar, né? E ele não corre para não ter uma recompensa. Ele sabe a sua vocação, porque ele sabe que tem um prêmio para essa vocação. Então ele vai dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E daí tem outra atitude importante, esquece as coisas que para trás ficam. Tem muito crente com rancor, murmuração, com mágoa no coração, e o amor de Deus não floresce, não cresce para essa pessoa ter o pleno discernimento e conhecer a excelência de Cristo, né? E logo é óbvio que o seu alvo vai ficar desvanecido, vai ficar para trás, vai ser esquecido. Qual é o alvo da pessoa que não ama? Ela se perde no meio do caminho, ela está morrendo, né? E matando também os irmãos. Então, é como alguém que come uma fruta que tem uma semente muito grande, que entala. Não perdoar significa isso, né? Você está morrendo, não libera perdão e acaba morrendo também. Então, perde o alvo, perde, infelizmente, o prêmio também. Então, Paulo tinha muita consciência do seu alvo na carreira cristã, e amados. Sem dúvida, pastor. O que o apóstolo Paulo falava sobre alegria é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a verdadeira alegria a qual Jesus Cristo propicia. Você, meu querido amigo, irmão, que está na live ou vai ver esse vídeo depois, você pode ter o que for do bom melhor.
nesse mundo. Mas se você não tiver Jesus, você não tem a verdadeira alegria. Não tem. E para finalizar, né, pastor Jefferson, essa live foi uma benção. O modo de pensar de Paulo em Filipenses 4, 7 e 8. Como é que era o possível pensamento do apóstolo Paulo, irmão? O pensar, a mente, né, Arielson, ela é é um universo à parte, né? Ali está o nosso espírito e alma, e ali Deus nos comunica no nosso espírito. Então, pensar tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é salutar, tudo que tem valor, né? Se tem algum valor, nisso pensai, né? E nós devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. A ciência está descobrindo que pelo pensamento em cura você é curado, né? A neurociência está descobrindo agora que a palavra de Deus está sempre certa, né? Pensai nas coisas de cima, onde Cristo está sentado. Então, se você está doente e você começa a pensar na cura, e você começa a vislumbrar a tua cura, a grande possibilidade que essa fé venha trazer a cura na tua vida. Então, é impressionante o poder que nós temos como seres humanos na nossa mente. O poder do pensamento é como um magnetismo, né? Onde Deus é atraído, né, por esse pensamento. Pensamento é uma energia que toca a Deus. Então, é muito sério. Pensar em tudo que é bom, tudo que é honesto, né? Pensar nas coisas de cima, onde Cristo está sentado. Imagine o trono de Deus, os dons espirituais, tudo que ele tem. Então, uma mente renovada pelo Espírito Santo, Ariel. Amém. Amém, querido irmão. Baseado nisso, vendo o que Paulo fez e como ele era, por isso o tema, você pode todas as coisas? Nas lutas, nas adversidades, o que Paulo passou aqui por amor a Cristo ele conseguiu. E nós finalizamos com Filipenses 4,13, né, pastor? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a nossa força, nosso sustento, é a nossa alegria, vem de Jesus e toda a nossa vida depende dele. Com Jesus podemos passar todo tipo de situação e ainda encontrar força para continuar. Amém, pastor Jefferson? Amém, Ari, graças a Deus, né? E que possamos, né, sempre ser essa estirpe de cristãos, né, que podemos todas as coisas, né? E poder todas as coisas não é só conquista, né? É tudo isso que nós falamos. É ter uma oração que toca o coração de Deus, né? É ter uma ardente expectativa de salvação, é portar-se dignamente, é ter o sentimento que houve em Paulo e houve também em Cristo, né? É gerar filhos na fé e ter a certeza de não ter corrido em vão, né? Na missão que nos foi dada, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É ter a alegria que o apóstolo Paulo tinha, né? Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. É ter o alvo, o prêmio como objetivo da soberana vocação. Não estamos correndo como dando soco no ar, não estamos correndo em vão na jornada cristã. E o modo de pensar, né? Pensai nas coisas que são de cima. Se sabemos que Cristo nos ouve, já recebemos todas as bênçãos, né? Então, a nossa mente tem que ser santificada ao Senhor, que possamos combater o mau pensamento com a palavra de Deus, né? Fazendo isso, nós teremos, sim, o poder para poder vencer todas as coisas, sermos mais que vencedores, Arielso e amados. Amém. Querido irmão, foi um prazer novamente estarmos aqui juntos nessa live. Quero agradecer nossos queridos irmãos que estão online, nossos amigos, né? Aqueles que vão entrar depois. Nosso desejo é que essa palavra venha abençoar grandemente o coração de vocês, que vocês venham ter ânimo, como nosso querido amado apóstolo Paulo teve nas lutas. Ele sempre lembrava: posso todas as coisas que ele me fortalece. Esteja então seguindo o canal no YouTube, o canal do pastor Jefferson Renato Ribeiro, né? Jefferson Renato Ribeiro, esteja curtindo, ativando o sininho lá, que você ajuda, que a mensagem vai adiante, vai mais distante para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Estejam também seguindo a página no Instagram,
é Dual Logos, que em breve as lives serão feitas por lá. Meu querido irmão, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Jefferson. Foi um prazer estarmos falando novamente das coisas celestiais da palavra de Deus. E até em breve, meu querido irmão. Uma ótima noite. E Deus abençoe grandemente a mensagem que foi pregada aqui essa noite. Deus abençoe, Ari, amados, né? E viva Cristo em nosso dia a dia. Até uma próxima vez, querendo Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Ari. Amém. Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço, irmãos.